Em meio a uma das investigações mais polêmicas da política brasileira recente, surge uma controvérsia envolvendo o uso de dados migratórios dos Estados Unidos para justificar a prisão de um ex-assessor presidencial. O caso de Felipe Martins, antigo auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ganhou destaque internacional ao questionar a validade de evidências usadas pelo judiciário brasileiro. Autoridades americanas entraram na discussão, levantando dúvidas sobre a integridade de registros oficiais e suas implicações em processos judiciais no Brasil. Essa narrativa expõe tensões entre instituições, direitos individuais e relações diplomáticas, chamando atenção para possíveis irregularidades em inquéritos de alto perfil. Felipe Martins, que atuou como assessor internacional durante o governo Bolsonaro, foi detido em uma operação que visava investigar supostas tentativas de interferência no processo eleitoral e em instituições democráticas. A prisão ocorreu no contexto de apurações sobre eventos que abalaram a capital federal, onde manifestantes invadiram sedes de poderes públicos. Martins foi acusado de envolvimento em reuniões que, segundo a acusação, discutiam medidas para contestar resultados eleitorais. No entanto, a defesa sempre negou tais alegações, afirmando que não houve qualquer plano golpista e que o ex-assessor nem sequer participou das reuniões citadas. Um dos pilares da acusação inicial contra Martins era a suspeita de risco de fuga, baseada em informações que indicavam uma viagem aos Estados Unidos sem retorno registrado. Documentos supostamente obtidos de sistemas migratórios americanos sugeriam que Martins havia entrado no país norte-americano em uma data específica, mas não havia registro de saída. Essa evidência foi usada para justificar sua detenção preventiva, argumentando que ele poderia evadir a justiça brasileira. A defesa, por sua vez, apresentou provas como bilhetes de voos domésticos, transações financeiras locais e dados de localização de celular, para demonstrar que Martins permanecera no Brasil durante o período em questão. Apesar das evidências apresentadas pela defesa, um novo registro migratório surgiu nos sistemas americanos, reforçando a narrativa da acusação. Esse documento indicava uma entrada nos Estados Unidos com discrepâncias notáveis, como erros no nome de Martins, número de passaporte desatualizado e tipo de visto incompatível. A aparição desse registro coincidiu com o período em que Martins já estava sob custódia no Brasil, o que levantou suspeitas de manipulação. Advogados de Martins, atuando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, iniciaram uma investigação paralela para contestar a veracidade desse dado. Autoridades americanas, especificamente o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, conhecido como CBP, foram acionadas para esclarecer o caso. Após análise interna, o CBP concluiu que o registro era fraudulento e não correspondia a uma entrada real de Martins no país. Em comunicado oficial, a agência condenou o uso indevido de tal registro para justificar prisões ou condenações, afirmando que o dado havia sido inserido de forma irregular em seu sistema. O CBP removeu o registro equivocado e iniciou uma investigação para determinar como e por quem ele foi adicionado, destacando a gravidade de qualquer interferência em bancos de dados oficiais. No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito, reagiu à revelação, determinando que a Polícia Federal prestasse esclarecimentos sobre as informações migratórias em um prazo curto. Essa medida visa apurar a origem e a validade dos dados usados no processo, colocando em xeque a cadeia de custódia das evidências. A defesa de Martins vê nisso uma vitória, argumentando que a falsidade do documento compromete toda a acusação inicial e pode levar à anulação de medidas restritivas impostas ao ex-assessor. Além da questão migratória, a defesa de Martins solicitou perícias em outros documentos apresentados pela acusação, como registros de entrada no Palácio da Alvorada. Esses papéis supostamente comprovam a presença de Martins em reuniões onde uma minuta para um suposto decreto golpista teria sido discutida. No entanto, discrepâncias nas assinaturas e dados de geolocalização indicam possíveis falsificações, segundo os advogados. Eles afirmam que Martins não esteve presente nessas ocasiões e que as provas contrárias
apresentam indícios de manipulação, o que poderia invalidar não apenas o caso contra ele, mas também processos relacionados envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e outros investigados. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível por decisões judiciais relacionadas a abusos de poder econômico e político, tem seu destino ligado indiretamente a esse caso. A acusação alega que Bolsonaro participou de discussões sobre medidas para reverter resultados eleitorais, com Martins como figura central na apresentação de propostas. Se as evidências contra Martins forem desmontadas, isso poderia enfraquecer as bases das condenações contra Bolsonaro, abrindo caminho para recursos e revisões judiciais. A defesa coletiva argumenta que não houve minuta golpista e que as reuniões citadas nunca trataram de ações inconstitucionais. Essa controvérsia não se limita ao âmbito judicial brasileiro. A intervenção de autoridades americanas destaca preocupações com a soberania de dados e possíveis violações internacionais. Congressistas dos Estados Unidos expressaram inquietação com o uso de sistemas americanos em persecuções políticas estrangeiras, propondo inclusive sanções sob leis como a Magnitsky, que punem violações de direitos humanos. Isso tensiona as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em um momento de transições políticas globais. Reações na imprensa e nas redes sociais foram intensas. Veículos conservadores retratam o caso como evidência de perseguição política contra opositores do atual governo, enquanto mídias mais alinhadas ao establishment judicial enfatizam a necessidade de investigações imparciais para preservar a democracia. Usuários nas plataformas digitais compartilham documentos e análises, ampliando o debate público e pressionando por transparência. Imagens de despachos judiciais e comunicados oficiais circulam amplamente, ilustrando as discrepâncias apontadas. Antecedentes históricos ajudam a contextualizar o episódio. Após eleições acirradas, o Brasil enfrentou polarização extrema, com questionamentos sobre a integridade do sistema eleitoral e manifestações em massa. Inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal visavam coibir ameaças à ordem constitucional, resultando em prisões e censuras que dividiram opiniões. Críticos argumentam que tais medidas extrapolam limites, configurando abuso de autoridade, enquanto defensores as veem como essenciais para proteger instituições. Do lado da defesa, advogados como Jeffrey Schickini enfatizam que Martins resistiu a pressões para delatar, mantendo sua inocência em condições adversas de detenção. Eles descrevem o caso como uma bala de prata, que poderia desmontar narrativas acusatórias mais amplas. Já a Procuradoria-Geral da República, em momentos anteriores, chegou a recomendar a liberação de Martins, reconhecendo fragilidades nas evidências iniciais. Implicações sociais incluem debates sobre o equilíbrio entre segurança nacional e direitos individuais. Prisões preventivas prolongadas sem provas robustas levantam questões sobre o devido processo legal. Economicamente, instabilidades políticas podem afetar investimentos estrangeiros, especialmente com envolvimento internacional. Relações com os Estados Unidos, parceiro comercial-chave, poderiam sofrer se percepções de instabilidade judicial persistirem. Possíveis desdobramentos incluem o resultado da perícia solicitada e a resposta da Polícia Federal ao despacho judicial. Se irregularidades forem confirmadas, nulidades processuais poderiam libertar não apenas Martins, mas outros acusados em casos conexos. Investigações americanas sobre a origem da fraude migratória podem revelar colaborações internacionais inesperadas, alterando o curso das apurações. Em resumo, esse caso ilustra as complexidades da justiça em tempos de polarização. Com evidências questionadas e intervenções estrangeiras, o episódio testa a resiliência das instituições brasileiras. Questões em aberto, como a autoria da inserção fraudulenta e suas consequências, permanecem sob escrutínio. Reflexões sobre o impacto na democracia destacam a importância de transparência e accountability para manter a confiança pública nas estruturas de poder. O envolvimento de figuras proeminentes, como ministros do Supremo e ex-presidentes,
amplifica o alcance do caso. Para muitos observadores, ele representa um teste crucial para o sistema judiciário brasileiro, que deve equilibrar a luta contra ameaças à democracia com o respeito aos direitos fundamentais. Qualquer resolução precisará abordar não só os fatos específicos, mas também as percepções de imparcialidade que permeiam o debate nacional. Expandindo sobre os antecedentes, recorda-se que o Brasil passou por um período de transição governamental marcado por contestações. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu em meio a investigações sobre ações do governo anterior. Martins, como assessor, estava no centro de políticas externas, incluindo relações com os Estados Unidos durante a era Trump-Bolsonaro. Essa proximidade pode explicar parte das suspeitas, mas a defesa argumenta que é mera associação política, sem base criminal. Detalhes sobre as discrepâncias nos documentos incluem assinaturas inconsistentes em registros de entrada oficial. A defesa apresentou laudos preliminares, sugerindo falsificação, solicitando exames oficiais para confirmar. Dados de geolocalização de dispositivos móveis reforçam a ausência de Martins nos locais alegados, adicionando camadas à argumentação. Reações internacionais incluem pronunciamentos de jornalistas como Glenn Greenwald, que criticam o que veem como autoritarismo judicial no Brasil. Artigos em veículos como o Wall Street Journal destacam o caso como exemplo de lawfare, ou uso do direito como arma política. Isso atrai a atenção de congressistas americanos preocupados com o uso de sistemas dos IPCC em contextos estrangeiros. No âmbito social, o caso alimenta discussões sobre prisões políticas e a situação de detentos em inquéritos semelhantes. Relatos de condições precárias, como isolamento, levantam bandeiras de direitos humanos. Organizações internacionais monitoram esses desenvolvimentos, potencialmente influenciando relatórios sobre o Estado de Direito no Brasil. Economicamente, incertezas jurídicas podem dissuadir investimentos, especialmente em setores sensíveis como tecnologia e energia, onde parcerias com os EUA são cruciais. Uma resolução favorável à defesa poderia restaurar confiança, enquanto prolongamentos aumentam riscos de instabilidade. Futuros desdobramentos dependem da resposta institucional. Se a Polícia Federal confirmar erros, reformas em protocolos de obtenção de evidências internacionais podem surgir. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, enfrenta escrutínio sobre suas práticas investigativas. Em conclusão, esse episódio reflete desafios mais amplos nas relações internacionais e na administração da justiça. Manter a neutralidade e a factualidade é essencial para preservar a credibilidade das instituições envolvidas, garantindo que a busca pela verdade prevaleça sobre narrativas partidárias.